Olá, muito boa tarde. O fecho de escolas com contratos de associação voltou a ser uma realidade com o anúncio da redução do número de turmas para o próximo ano. Um tema que a Conferência Episcopal Portuguesa faz referência de forma recorrente e que hoje vai merecer a análise de Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Primeiro mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade, a começar pelos acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa deslocou-se a Nápoles para pedir uma teologia do acolhimento e do diálogo que transforma o Mediterrâneo, promovendo o encontro entre pensadores católicos, judaicos e muçulmanos. Francisco encerrou assim uma conferência de 2 dias sobre o tema Teologia depois da Veritatis Gaudium, promovida pela Pontifícia Faculdade Teológica do Sul da Itália. La teologia, particolarmente in tale contesto, è chiamata ad essere una teologia dell'accoglienza e a sviluppare un dialogo sincero con le istituzioni sociali e civili, con i centri universitari e di ricerca, con i leader religiosi e con tutte le donne e gli uomini di buona volontà per la costruzione nella pace di una società inclusiva e fraterna, per la custodia del creato pure. Uma representação da Federação Internacional de Médicos Católicos esteve no Vaticano depois da consagração dos seus membros ao coração de Jesus. O Papa disse aos participantes que a cura deve ser um caminho de alívio, consolação e reconciliação. Possiamo e dobbiamo alleviare la sofferenza ed educare ciascuno a diventare più responsabile della propria salute e della salute di vicini e parenti. Dobbiamo anche ricordarci che curare vuol dire rispettare il dono della vita dall'inizio fino alla fine. Non siamo noi i proprietari. La vita ci viene affidata e i medici ne sono i servitori. Quinta-feira em Portugal, domingo na Itália. A data é diferente, mas o sentimento é o mesmo nas ruas e nos corações. O Papa presidiu a celebração do Corpo de Deus no bairro de Casalbertone, na periferia de Roma, e disse que a Eucaristia é uma escola de bênção que se contrapõe a uma cultura da maldicência e da indiferença. L'Eucaristia è l'antidoto contro il mi spiace, ma non mi riguarda, contro il non ho tempo, non posso, non è affare mio, contro il guardare dall'altra parte. Esta sexta-feira, a Igreja Católica celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, um dia em que as comunidades rezam, em particular, pelos seus sacerdotes. Invito tutti a guardare a quel cuore e ad imitarne i sentimenti più veri. Pregate per tutti i sacerdoti e per il mio ministero pretino, affinché ogni azione pastorale sia improntata sull'amore che Cristo ha per ogni uomo. Grazie. É uma carícia de Deus para a região transmontana, palavras de Dom José Cordeiro ao benzer o terreno do novo mosteiro de Palassolo. Foram os pauliteiros mirandeses de Palassolo a dar as boas-vindas à comunidade monástica feminina que em breve vai habitar o novo mosteiro de Santa Maria, Mãe da Igreja. As danças tradicionais e os sons do Planalto Transmontano criaram o enquadramento festivo para receber estas religiosas, a que em breve se juntarão mais 6 para iniciarem a comunidade de vida contemplativa.
O pároco de Palassolo reconhece o dia feliz e a página importante no diário da sua vida sacerdotal. E este mosteiro fará um equilíbrio muito grande, uma espécie de burnout espiritual, porque nós hoje sentimos muito um bullying ideológico de lobbies que parece esmorecer a identidade cristã. Mas Palassolo, como as terras do Nordeste da nossa diocese, como o nosso país, como a Itália, como a Europa, tem raízes cristãs. E claro que esse bullying pode desfigurar a identidade cristã, mas não abala as raízes cristãs. E o mosteiro é prova disso mesmo. Em dia de São João Batista, a comunidade de Palassolo celebrava a vinda das irmãs e o início das obras da Casa de Acolhimento do novo Mosteiro Trapista. O bispo de Bragança, Miranda, reconhece que a construção de um mosteiro pode parecer, mas não é, uma realidade de outros tempos. Eu creio que é uma questão da atualidade, porque hoje há cada vez mais pessoas a procurar o silêncio, na busca de uma espiritualidade autêntica e profunda. E no alinhamento da regra de São Bento, este mosteiro trapista de Santa Maria Mãe da Igreja constitui um valor acrescentado. Quem tem a oportunidade de conhecer os mosteiros cistercienses da estrita observância, como é o caso do mosteiro de Vitorquiano, a cerca de 80 km de Roma, já na diocese de Viterbo, reencontra aí a paz e a espiritualidade e questiona-se porquê 80 monjas num mosteiro e porquê fundarem o 8º mosteiro a partir daquele mosteiro. O que é que faz estas mulheres, estas jovens, entregarem-se totalmente a Deus e contagiarem a alegria e a paz aos outros? No entender do bispo da diocese, a obra que está a nascer é um gesto do carinho de Deus pelos transmontanos. É o tal sonho de Deus que se torna realidade e aqui em Palassolo, como dizíamos na celebração, é uma carícia de Deus. Eu não tenho outra resposta. Fomos ao encontro de um sonho das irmãs, fundar em Portugal, aconteceu pela providência divina desta maneira e é com enorme alegria e profunda esperança que acolhemos este mosteiro aqui em Palassolo. A superiora nomeada do novo convento justifica a escolha de Portugal. Abbiamo scelto il Portogallo perché ci è sembrata una terra benedetta dal Signore e da Maria e è un segno di speranza per l'Europa oggi e per la sua rinascita e per la rinascita della vita cristiana qui in Europa. Mas a comunidade monástica que chegará de Itália tem esperança nas vocações de jovens portuguesas. Veniamo in Portogallo per le giovani portoghesi e siamo sicure che il Signore ha preparato una messe abbondante in questa terra. E Nostra Senhora é sempre muito generosa. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e atenda favoravelmente os vossos desejos. Generosa era também a chuva que caía e enquadrava a bênção do terreno do novo mosteiro. Um terreno vasto, onde, dentro de alguns meses, vai nascer a hospedaria do convento, que é também a primeira fase da obra. Os apoios têm chegado de diversas famílias e particulares, mas também da edilidade de Miranda do Douro. É marcante porque se já há tantos anos que não se fazia e construía mosteiros em Portugal, temos aqui um exemplo, por isso, digamos, é através da Igreja, através da construção do mosteiro, que se abre aqui uma porta de fé, de investimento e com certeza, digamos, há uma valorização por parte também dos cristãos estar-se a fazer este investimento aqui e depois toda a envolvência que o próprio mosteiro, por isso o exemplo de Vitorquiano, como acabei de referir, ao nível da produção, ao nível da envolvência da comunidade, ao nível também dos produtos que as irmãs também se vão produzir também dentro do seu próprio espaço. Digamos, há aqui um novo conceito também de um turismo associado, uma produção e uma visão diferente também para o território da Diocese de Bragança-Miranda, que ganha aqui também uma escala nacional e internacional também na Igreja Católica. Ainda não há data para o lançamento da primeira pedra, mas as irmãs adiantam já como será a vida da comunidade.
Nel nostro monastero, in un monastero benedettino, le monache lavorano, pregano, cercano Dio e cercano di vivere una comunione tra loro che è come un segno di speranza e della presenza di Dio in mezzo agli uomini. Para já, as monjas vão conhecendo a cultura e os costumes transmontanos e, quem sabe, aprender também o mirandês. Siga estas e outras notícias no portal da agência Eclésia, em eclésia.pt. O encerramento de escolas privadas voltou a acontecer neste final de ano por causa da redução de turmas para o próximo ano letivo, colocando de novo em cima da mesa o debate sobre a liberdade de ensinar e de aprender. Um tema que agora analisamos com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Boa tarde. Olá, obrigado, Graça, por estares novamente connosco. E partíamos desta análise a partir daquilo que a Conferência Episcopal afirmou, e uma vez mais o afirmou, no último documento que publicou, um olhar sobre Portugal e a Europa, onde defende que o Estado deve apoiar o ensino não estatal para garantir a liberdade de ensinar e de aprender, a liberdade de escolha. Em Portugal nunca no fundo se cumpriu este princípio constitucional. Não há verdadeira liberdade de escolha, não é? Porque no fundo a escolha esteve sempre muito limitada. Mas apesar de tudo, esta legislatura, por questões estritamente ideológicas, que aliás a secretária de Estado, que tem os filhos no privado, curiosamente, mas enfim, por questões de língua, seja pelo que for, ela tinha toda a liberdade de escolher, mas ela assume que por questões ideológicas a sua aposta é exclusiva à escola pública. Mas pior do que ser exclusiva à escola pública é esta questão de total irracionalidade de estragar uma parte do sistema que funciona. Porque se me dissessem, bem, então acabam os contratos de associação de todas as escolas cuja qualidade é inferior à da escola pública. Ou todas as escolas cuja qualidade nós consideremos que não cumpre o mínimo. Qualquer, enfim, critério que não fosse o estritamente financista, que é de facto a questão do dinheiro, que aqui é absolutamente ridícula, porque nós estamos a falar de um orçamento para o básico e secundário e a administração escolar que no último orçamento supera os 6 mil milhões. E as ajudas para os contratos de associação, portanto, para aqueles colégios que funcionam onde a procura era insuficiente, portanto, as escolas públicas eram insuficientes. Sim. E, portanto, a procura era superior à oferta pública e o Estado aquilo que fazia era como participava a escola privada para que os meninos que não tinham lugar na escola pública a pudessem frequentar, com isso incentivando a aparecerem colégios privados um pouco por todo o país. Esta semana o colégio que acabou é um colégio jesuíta da Imaculada Conceição, que está simplesmente nos primeiros 50 lugares do ranking, está em número 45, com uma média de quase 12 valores. O meu filho está numa escola pública chamada de Excelência em Lisboa, não é? Portanto, que tem 8 de média no ranking. Há aqui assim escolas públicas no centro de Lisboa que têm 7 de média. Portanto, vale a pena ver o que é um ensino que consegue resultados de excelência, neste caso em Sernás, não é? Portanto, acabou uma dessas, e que era um dos pouquíssimos colégios que ainda eram apoiados nestes contratos de associação. E que, durante a legislatura, durante estes 4 anos, passaram para 1/3, já vão em 50 colégios em todo o país. A redução é progressiva, de facto, não é? Não, é progressiva e brutal, não é? Quer dizer. Mas ela acontece porque não há alunos para a oferta privada e a oferta das escolas estatais nas regiões? Ela acontece por 2 motivos conjugados. Por um lado, a questão ideológica. Nada de apoiar os privados, por melhores que eles sejam, e mesmo que sejam o melhor em comparação com uma escola da zona que não seja tão boa.
Porque esta é pública e porque esta é privada, se tem que fechar uma delas, qual fecha? A privada. Mesmo que seja ótima e que a escola pública tenha muitas dificuldades. Porque aquilo que diz o governo é, não, os meninos têm sempre lugar na escola pública. Então o que é que acontece no agrupamento para onde vão ser transferidos estes meninos que estavam no Colégio da Imaculada? Os que puderem pagar, provavelmente, irão para outros colégios privados, enfim, no centro de Coimbra, quer que seja, sairá mais caro aos pais, mas poderão ficar aí. Os que não podem pagar, e esses são os importantes, digamos, para que funcione aquilo que é o elevador social, para que meninos que não têm essas possibilidades de escolher um ensino de excelência o possam ter, o que é que acontece? Vão para a escola pública da zona. A escola pública da zona, aqui há uns anos, tinha tão pouca capacidade de absorver que o Estado pagava estes contratos de associação. Agora tem mais capacidade de absorver. Mas tem uma capacidade, como começaram a fechar as escolas privadas à volta, não é verdade? Que está agora em sobrelotação. Exatamente. Portanto, os próprios agrupamentos já têm um problema de sobrelotação. Arranja sempre lugar para mais um. Pronto, porque é a escola pública. Mas o que é que acontece? Aquilo que ouvimos, aquele anúncio fantástico de as turmas todas passam a ter, no máximo, 21 alunos, não é? Depois tem assim umas letrinhas miudinhas, não é? Que dizem, em casos excepcionais, podem ser autorizados a funcionar com muito mais alunos, não é? E o que é que aconteceu? Nós fizemos uma entrevista ao Ministro da Educação aqui há algum tempo na Rádio Renascença, ligou uma senhora e disse que no Liceu Pedro Nunes, centro de Lisboa, o filho tinha uma turma de 32 alunos com 2 meninos que necessitavam de ensino especial. Disse o ministro, isso não pode ser, tem que ser investigado. Ora bem, tem que ser investigado, não tem que ser lido nas letrinhas pequeninas. Que lá está admitida essa possibilidade. Ainda nesta carta da Conferência Episcopal Portuguesa afirma-se que em Portugal é talvez no campo do ensino que há maior distância em relação ao princípio da subsidiariedade. É verdade. O que é acontece, mais uma prova estes acontecimentos, são mais uma prova, não é? Agora, sempre, quer dizer, isto é, por isso é que a carta da Conferência Episcopal, diríamos, repete. Porque a repetição é pedagógica, não é? Porque é evidente que já há muito tempo que é assim. O Estado, em vez de deixar à iniciativa privada que ela se desenvolva e que possa depois complementá-la, pelo contrário, seca, digamos, aquilo que é o brotar da sociedade civil. Portanto, neste caso em concreto, poderia haver uma questão de qualidade, ou poderia simplesmente não se entupir o ensino público, deixá-lo funcionar com mais ar, sem que com isso se gastasse. No total, estas ajudas vão passar a ser 57 milhões. Claro que, demagogicamente, a Secretária de Estado diz não, aquilo que nós poupamos aqui é para os manuais escolares. Os manuais escolares que vão para meninos pobres, para meninos ricos. Obrigado, Sra. Ministra, Sr. Ministro, por eu ter passado a ter, desde o ano passado, manuais escolares gratuitos para o meu filho que está no secundário. Pronto, eu agradeço. Acho ótimo e acho que devem ser universais essas ajudas. Mas se não há dinheiro para tudo, então não se estraga o que está a funcionar. Deixe-se os pequenos núcleos que funcionam, pelo menos esses, continuar a funcionar e tente solucionar gradativamente os grandes problemas que continuam a existir. Porque o grande problema da nossa sociedade, e por isso os senhores bispos voltam aí, vai ser a qualificação dos nossos jovens. Ou seja, nós não podemos brincar. Durante 3 anos fazemos uma política, agora se mudássemos de governo, provavelmente íamos fazer a política contrária e depois viria um outro governo que faria uma outra política. O que é que acontece? Passam pelo secundário, uma vez na vida, crianças que estão no secundário, uma vez na vida, X anos. Para esses, ou se ganhou
ou se perdeu. Isso depois tem uma repercussão enorme na definição vocacional, no curso superior, etc. Ou aprenderam, ou desaprenderam, ou aprenderam menos do que podiam. E aprender menos do que podiam, neste preciso momento, é crime de lesa pátria. Ou seja, aquilo que está em causa é o futuro dos nossos jovens. Portanto, nós devíamos estar a investir não 50, não 100, não 200, provavelmente muito mais de 1.000 milhões, a apostar em mudar o sistema. Temos professores muito velhinhos, claro, por exemplo, aqui assim criou-se desemprego. Solução que o governo adotou. Não faz mal. Passam esses professores ou para a reforma, continuamos a pagar, não é verdade? Os que vão para o desemprego, continuamos a pagar, e outros irão ser absorvidos pela escola pública, onde nós sabemos absolutamente que há, por um lado, excesso de professores, por outro lado, falta de professores. Porque, por muito que um professor velhinho se tente adaptar à cabeça de um jovem, não é? Não consegue. Nós devíamos estar a fazer uma renovação do corpo docente a 300 a hora. E para poupar 50 milhõezinhos e ter um excedente orçamental no primeiro trimestre de 178 milhõezinhos, não é? Estamos provavelmente a afetar o futuro de toda a gente. Por boas razões ideológicas, provavelmente. Com boa vontade. Mas era tempo de arrepiar caminho. Fica esse alerta na análise de Graça Franco aqui no programa Eclésia. Muito obrigado por ter estado Graça no nosso programa a comentar esta situação, a partir também da Carta dos Bispos sobre Portugal e Europa, onde se refere a esta necessidade de garantir a liberdade de ensinar e de aprender. Quando forem 22h45, fazemos-lhe companhia na nossa edição rádio, na Antena 1. Até lá, votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.